Quais são os 5 princípios do Taekwondo? Todos nós sabemos que o Taekwondo existem, né? No Taekwondo existem os princípios e muita gente, todo mundo, né, deveria saber, mas nem todo mundo sabe. Vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui. Eu sou o mestre Felipe Marçal, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Se você não for inscrito no canal, se inscreve, ajuda a gente pra caramba a divulgar cada vez mais esse conteúdo aqui. E se você quiser contribuir pro canal, clica aqui embaixo, ó, seja membro, tem um botãozinho ali. E aí com valorzinho mensal, você contribui pra gente para que a gente consiga trazer cada vez mais conteúdo aqui para você. Tá? Para facilitar, eu trouxe aqui um texto e eu vou dar uma lida nesse texto para você entender exatamente quais são os 5 princípios e o que significam os 5 princípios do Taekwondo. O link oficial, né, o link original dessa publicação vai estar na descrição desse vídeo aqui. Se você quiser ler ou mandar para alguém, pode encaminhar esse vídeo para os teus colegas também, para o teu grupo de colegas de treino, seu grupo de alunos, enfim. É bem importante, né? Isso ajuda a gente também na divulgação do nosso canal e cada vez ajudar você de mais formas possíveis, tá? Vamos lá, os 5 princípios do Taekwondo. Primeiro, cortesia. Segundo, integridade. Terceiro, perseverança. Quarto, autocontrole. E quinto, espírito indomável. São esses 5, né? Esses 5 princípios, né, que a gente deve seguir dentro do Taekwondo. Agora vamos falar um pouquinho a respeito sobre cada um deles. Lembrando que os ensinamentos do Taekwondo devem servir como guia a todos os verdadeiros estudantes da nossa arte, tá? Cortesia, né, que é o princípio número 1, né, cortesia. Não necessariamente é sobre prioridade, tá? É só uma sequência, tá? Cortesia. O estudante do Taekwondo deverá colocar em prática, além das normas de etiqueta, os seguintes itens: promover o espírito de concessão mútua, ficar envergonhado do desprezo maldoso de uma pessoa perante a outra, ser educado um para com o outro, encorajar o senso de justiça e distinguir o instrutor do aluno e o sênior do júnior. Na verdade, basicamente, cortesia é educação, né? Como que você vai se comportar, né, na área de treino e talvez até na tua vida, talvez não, né? Até na tua vida pessoal também. Você precisa ser cortês. Se você tiver ainda mais alguma dúvida do que significa cortesia, é só você botar lá no Google o que significa cortesia, o que é ser cortês, você vai ver exatamente o que significa isso, tá? Só para complementar a tua fonte de pesquisa, né? Caso essa que eu estou falando aqui não seja o suficiente. Integridade. Segundo princípio do Taekwondo. No Taekwondo, a palavra integridade assume uma definição diferente daquela geralmente apresentada no dicionário. Uma pessoa deve ser capaz de distinguir o certo do errado e ter consciência, caso esteja errado, sentir-se culpado. Alguns exemplos onde há falta de integridade. Primeiro exemplo. O instrutor que deturpa a si próprio e a sua arte, apresentando técnicas impróprias aos seus alunos, graças à falta de conhecimento ou indolência. Segundo exemplo, o aluno que deturpa a si próprio consertando materiais quebrados antes das demonstrações. Terceiro exemplo, o instrutor que disfarça técnicas ruins com salas luxuosas e elogios falsos aos seus alunos. Exemplo número 4, o aluno que pede graduação a um instrutor ou tenta comprá-la. Exemplo número 5. O aluno que obtém graduação com o objetivo de satisfazer o seu ego ou pelo sentimento de poder. Exemplo número 6. O instrutor que ensina e promove sua arte para obter apenas ganhos materiais. Eu achei bem interessante, eu nem tinha lido essa matéria aqui, mas eu achei bem interessante e eu vou comentar alguns desses exemplos aqui para explicar melhor, detalhar melhor para você o que é. No primeiro exemplo, o instrutor que deturpa a si próprio a sua arte apresentando técnicas impróprias aos seus alunos graças à falta de conhecimento ou indolência. Ou seja, é aquele professor despreparado que não aprende nada com seu professor, que não aprendeu nada com seu professor e tenta disfarçar de alguma forma, tentando enganar os seus alunos. É muito comum que isso esteja acontecendo. Comum não, é frequente. Eu já vi vários professores e mestres fazendo isso. No YouTube mesmo, aqui na plataforma você pode fazer uma busca e você vai encontrar falsos professores. É falta de integridade. No segundo exemplo,
Ele fala aqui, o aluno que deturpa a si próprio consertando, entre aspas, materiais quebrados antes das demonstrações. O que ele quer dizer? Pega uma madeira, por exemplo, vou fazer um kyopá, né, que é o nome técnico de quebramento no taekwondo. Vou fazer um kyopá numa madeira, mas aí a pessoa malandramente já quebra a madeira antes, encaixa novamente ali, porque quando ela quebra, ela fica praticamente perfeita, um encaixe, diferente de uma telha, né, quando você quebra ela espatifa toda. A madeira não, a madeira ela se mantém praticamente intacta, é só o encaixe. Então você pode facilmente unir as duas peças novamente e colar. E aí quando você vai fazer uma técnica de quebramento, ela acaba se tornando mais fácil, porém é uma falta de integridade você fazer isso. Não é legal que você faça, mas eu já vi também muita gente fazendo. No exemplo número 3, o instrutor que disfarça técnicas ruins com salas luxuosas e elogios falsos aos seus alunos. É aquilo, são as pessoas que querem mostrar muito mais do que de fato são. Ou seja, se preocupam com o que é exposto e esquece o que não é exposto, o que é de fato conteúdo, que está enraizado. E aí você vê lá uma academia linda, maravilhosa, com uma mega estrutura, com aparelhos caríssimos, aí você vai ver o professor, uma decadência total, uma falcatrua total, colocando inclusive seus alunos em risco. Isso também é uma falta de integridade. E no exemplo número 4, o aluno que pede graduação a um instrutor ou tenta comprá-la. Eu já falei sobre isso aqui no canal, quem me acompanha há mais tempo já sabe, que são os professores que tentam manter os seus alunos com graduação, ou seja, utilizam a faixa como moeda de troca. Eu acho um absurdo, não funciona, não deveria ser dessa forma. Então, mais um exemplo de que a integridade no taekwondo, esse princípio, né, da integridade do taekwondo não está sendo praticado por muita gente, e é muita mesmo, e cada dia tem mais. Então fica alerta a esses falsos professores que não praticam o que pregam, né? E, ou seja, eu ia até falar uma palavra que começa com H-I-P-R-O. Não, H-I-P-O, né? Hipócri, alguma coisa mais. Você tem que tomar cuidado com essa palavra, porque essa palavra ela não é muito bem vista aqui na nossa na plataforma, né? Que você está assistindo esse vídeo aqui. Mas, vamos lá, sem dar muita explanação. Item e exemplo número 5, tá? Número 5. O aluno obtém graduação com o objetivo de satisfazer o seu ego ou pelo sentimento de poder. Algumas pessoas falam em ditadura do Dobô Preto. O que é isso? São os mestres que se graduam de forma, talvez até uma forma correta, mas o que acontece? Eles botam aquele uniforme, normalmente utilizado por mestre, que é o Dobô Preto, com trançado, alguma coisa assim. Inclusive na foto do canal aqui, eu estou utilizando esse uniforme. E aí eles se sentem o rei, se sentem os reis. Tudo que eles fazem, tudo que eles mandam tem que ser assim e acabou. Eles deixam de seguir uma regra, deixam de seguir os princípios e passam a seguir os seus próprios princípios baseados nos seus próprios interesses. Então também é falta de integridade no exemplo número 5, que a gente está falando sobre isso. E no exemplo número 6 é o que mais eu vejo aí em algumas instituições, hein? Fica ligado, fica ligado. O instrutor que ensina e promove sua arte para obter apenas ganhos materiais. Essa, inclusive, é uma das minhas brigas com algumas instituições, das quais eu já fui, as que eu não fui filiado ainda, que são os dirigentes, os professores, os mestres, as pessoas que estão à frente de uma instituição, seja federação, associação, confederação, enfim. O nome não importa, eu não estou especificando ninguém, simplesmente agora um modo geral, não estou generalizando, mas é de maneira geral. As instituições possuem diversas pessoas que são interessadas apenas no seu ganho material. Eu já vi alguns mestres ensinando o taekwondo de uma forma errada, de uma forma comercial, e não se preocupa com o desenvolvimento do aluno. A única coisa que ele se preocupa é no final do ano fazer aquele exame de faixa, aquela fábrica de exame de faixa que é um absurdo de caro em alguns casos. No meu caso, tem instituições que cobram R$7.000 para fazer exame de faixa para quinto dan aqui no Brasil e não certificam nem internacionalmente, nem se quiser o Kukiwan,
é a parte ainda. Dá vontade de dar risada, porque não é assim que funciona. Então é para encher o bolso de alguns dirigentes, mas o benefício, o retorno do investimento para o atleta, para o aluno, para o praticante, é praticamente zero em alguns casos. Não quero generalizar. Então, a integridade é um dos princípios do Taekwondo que menos está sendo praticado. E isso é uma coisa que realmente chega a arrepiar, porque é uma coisa que dói, isso incomoda. Eu não acho isso legal. Enfim, continuando com os princípios. Eu só quis falar sobre a integridade, que eu acho que é bacana, e inclusive isso dá tema para vídeos futuros. Eu vou até pensar em temas futuros para isso. O terceiro item dos princípios, que é a cortesia. Não, cortesia já foi. Cortesia, integridade, perseverança é o terceiro item, perseverança. Há um ditado oriental que diz: a paciência é a mãe de todas as virtudes. Certamente, a felicidade e a prosperidade são adquiridas mais provavelmente pelas pessoas pacientes. Para se alcançar algo, como um alto grau de perfeição de uma técnica, deve-se determinar seu objetivo e então persistir constantemente. Robert Bruce aprendeu uma lição de perseverança através dos esforços persistentes de uma modesta aranha. Foi essa perseverança e tenacidade que proporcionou a ele libertar a Escócia do século XIX. Século XIV. Um dos segredos mais importantes para tornar-se um líder no Taekwondo é o de superar cada dificuldade através da perseverança. Basicamente, perseverança é você treinar. Isso é perseverança. Você repetir um treinamento até você ficar bom em algo que atualmente você é ruim. Basicamente, isso é perseverança. Ah, mas eu não consigo. Se você diz que não consegue, você já não está sendo perseverante. Você tem que dizer, eu vou conseguir. Isso é perseverança. Só essa mudança na tua programação mental já vai te dar muito mais recurso para você aprender cada vez mais e aperfeiçoar cada vez mais as suas técnicas. Autocontrole. Chegamos num ponto importantíssimo. Autocontrole. Este ensinamento é extremamente importante dentro e fora do Dojan. Dojan é a área de treinamento. Quer referindo-se a uma disputa livre ou a um assunto pessoal. Uma perda do autocontrole em uma disputa... Ih, acabou de faltar luz aqui, cara. Eu vou continuar gravando esse vídeo aqui, mas acabou de faltar luz. Vamos lá. Quer referindo-se a uma disputa livre ou de assunto pessoal. Uma perda do autocontrole em uma disputa livre pode ser desastrosa, tanto para o aluno quanto para o seu oponente. Uma incapacidade de viver ou trabalhar dentro dos limites ou da esfera de alguém também é uma falta de autocontrole. Muita gente fala que autocontrole o Taekwondo é um esporte violento, que estimula a violência, a arte marcial estimula a violência. E não é assim que funciona. Muito pelo contrário, a arte marcial não estimula a violência, estimula o autocontrole, que é ao contrário da violência. E para finalizar, eu vou gravar rápido aqui, porque agora a única coisa que eu tenho é a luzinha do ring light aqui, para continuar com o vídeo, que eu não quero perder esse conteúdo, é o espírito inomável. Aqui já as 300 que cumpriram suas tarefas. Um simples epitáfio para um dos maiores atos de coragem conhecidos na humanidade. Apesar de enfrentarem as forças superiores a Xerxes, Leônidas e seus 300 espartanos em Termópilas mostram ao mundo o significado do espírito inomável, que pode ser notado quando uma pessoa corajosa e seus princípios forem colocados diante de diferenças dominantes. Um sério praticante de Taekwondo deverá sempre conservar sua humildade. Ao defrontar-se com a injustiça, ele deve lidar com o combatente sem hesitação ou medo, com o espírito inomável, indiferente de quem quer que seja ou de quantos forem. Espírito inomável é mais ou menos parecido com perseverança. A perseverança é você insistir em algo, é você perseverar. Procura no Google também que você vai encontrar bastante informação. Mas é você treinar. Isso é perseverança. Se você tiver perseverança associada com o espírito inomável, que é aquele famoso sangue nos olhos, basicamente é isso, é você dar sempre o seu máximo em tudo que você fizer. Basicamente, fazendo um comparativo, é isso, né? Espírito inomável é você dar sempre o seu melhor, sempre com vontade, com garra, com determinação. Lembrando que o resultado do seu esforço ele vai ser proporcional à sua perseverança associada ao seu espírito inomável. Aí você vai crescer. Então esses foram os 5 princípios do Taekwondo em um vídeo que começou claro e terminou escuro, porque faltou luz aqui em casa, mas
é um assunto bem importante. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, acho que eu já avisei isso lá no início do vídeo. E se você quiser acompanhar e ajudar a gente aqui, ó, seja membro aqui do canal, vai ser muito bem-vindo, a sua ajuda vai ser muito bem-vinda. Te vejo no próximo vídeo, grande abraço, nem sei mais o que fazer na escuridão e vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.